seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso Meucast. Eu sou Gabriela Veras, apresentadora do podcast do Nosso Meio. Estamos em mais um episódio em um local diferente, continuamos em Brasília. A gente lançou a nossa segunda edição impressa ontem em Brasília e a gente está conversando com alguns profissionais do mercado daqui e hoje eu estou com Audrey Buglian, CEO da Nacional Comunicação. Audrey, muito obrigada por ter recebido a gente, por ter aceitado conversar com a gente. Eu vi algumas conversas suas em outras entrevistas, né? E eu vi você falando muito sobre o seu perfil de liderança. Você é muito próxima do seu time, né? No mercado publicitário, nem sempre isso é comum. E eu queria que você contasse um pouco disso. Quem é a Audrey, fora CEO da Nacional Comunicação? Eu acho que eu trago muito a minha vida pessoal para dentro, né? Então é muito isso. Eu sou uma mãe super presente, falo muito isso, né? De prioridades. Então os meus filhos, tenho filhos já criados, mas que até hoje eu sou muito presente. Então eu deixo de fazer coisas para estar com eles. Às vezes vai para um show, vai para viagem. E aí eu acho que eu sempre fui muito isso. Na infância deles, era aquela mãe da escola que era a motorista de todas as crianças. Então, assim, eu trago para dentro do meu dia a dia o que eu sou no meu dia a dia pessoal. Então, assim, de estar sempre próximo às pessoas, ajudando o outro, ouvindo, me conectando muito com as pessoas, entendendo as necessidades de cada um, né? E eu sou muito assim na vida pessoal, com os amigos, enfim, com família. E aí acabo trazendo isso para o meu dia a dia mesmo de empresa. Porque eu acho que o que a gente tem de mais importante são as pessoas, né? Então, as pessoas estando bem, as pessoas sendo parte desse processo, as coisas fluem muito melhor. E como isso conecta, né? É, muito isso. Então, eu sou essa pessoa fora e dentro da agência, de estar sempre muito conectada com as pessoas mesmo, de ter esse cuidado, esse olhar para as pessoas. Então, e sou eu, assim, na vida pessoal e na vida profissional. Muito bom, estava vendo umas pesquisas sobre isso, inclusive dando spoiler da nossa próxima edição impressa do Nordeste, a gente vai falar um pouco sobre que os times conectados emocionalmente dão mais resultados. E a gente viu muito, né? Acho que antigamente o mercado tinha muito disso, né? De separar a vida profissional da pessoal. Aí, com o tempo, foi vendo que isso não era possível, né? E como é importante ter essa conexão, né? Que eu acho que nem sempre o colaborador pode dar 100%. Ele dá naquele dia difícil, dá 80%. Eu sei por que ele tá dando 80%, eu vou dar mais para cobrir o que ele não tá precisando. Então, no fim, são essas conexões humanas que ficam, né? E eu acho que é isso, né? A liderança hoje em dia já foi o tempo, né? Daquela liderança ríspida, daquela coisa de achar que se você grita, se você fala mais alto, se você exige que a pessoa... Não funciona. Eu até conversando com um psicólogo esses dias sobre essas questões, ele falou muito isso. Essa é a grande diferença. A liderança que fala alto, que grita, automaticamente ela dispersa, né, os liderados. Porque ninguém hoje quer mais viver esse tipo de situação, enfim. E quando você conversa, quando você aproxima os liderados de você. Então é muito mais fácil, né, de você liderar, tendo essa percepção mesmo e a tal da empatia, né, que é muito o que eu falo aqui hoje na agência, sempre falei. A gente precisa entender que hoje é o que você acabou de falar. Você vem de casa, às vezes, com um problema. A gente não separa mais a sua vida pessoal da profissional. Desde que a internet, o WhatsApp, então, assim, a gente está 24 horas conectados, ou com a empresa, né, ou com... Você está trabalhando, o seu filho está ali te chamando, o seu marido está nem te acessando. Então, você não separa. E aí a gente tem que entender que, às vezes, você chega aqui, você está de mau humor, mas é porque você está com um problema na sua casa. Então, as pessoas precisam começar a perceber o outro. E aí, quando você percebe o outro, e isso aconteceu várias vezes, de falar, poxa, o fulano foi grosseiro comigo. Mas você parou para chegar para ele e perguntar, tá tudo bem com você? Né? Porque você não é assim, você nunca foi grosseiro comigo. E quando a gente começa a fazer esse trabalho, vai mudando, as percepções vão mudando, e as pessoas, de fato, vão olhando para o outro, e vendo que o outro também tem problema. Não sou só eu que tenho, né? Então começa a ter a tal da empatia e esse cuidado mesmo com o outro, das relações internas, né? E isso melhora o trabalho. Por quê?
é uma coisa que eu falo também, a gente fica muito mais tempo no trabalho do que em casa, muitas vezes. A gente tem muito mais conexão com as pessoas do trabalho, né, que são 5 dias na semana, ou até 7 às vezes, porque você está trabalhando sábado e domingo, e com a sua família você está em poucos períodos. Então, se você não consegue se conectar com essas pessoas que estão diariamente com você e olhar para essa pessoa de que ela realmente tem vida lá fora, tem problema, fica mais difícil, as relações ficam mais difíceis. Muito bom, acho que esse seu olhar também vem muito dessa formação em publicidade também. Você sempre foi de humanas, né? Sempre decidiu seguir por esse lado. Sim. Você está há mais de 28 anos trabalhando em atendimento, negócios, marketing, sempre em agência. Queria que, inclusive, você contasse um pouquinho desse período que você pensou em dar uma pausa, e foi uma pausa de 3 meses e logo depois assumiu aqui na Nacional. Queria que você contasse um pouco dessa história e contar um pouco desses mais de 28 anos, né? O que é que você percebe que está mudando cada vez mais e quais saltos e mudanças você teve que fazer na sua atuação profissional? Essa minha pausa foi muito isso, né? A área da publicidade é aquilo, ou você ama, ou você realmente... eu não digo odeia, porque eu não conheço ninguém que entrou na publicidade e odiou. Você ama e você ama. E essa minha pausa foi um pouco isso. Ai, não, cansei, não quero mais essa vida doida, né? Filho, marido, casa, não sei o quê. Mas é aquele bichinho que morde, você não consegue sair. E a minha história com a Nacional é muito legal. Então, eu sempre tive muita liberdade de trabalhar daquele jeito que eu sempre acreditei. Isso na minha primeira passagem. Então, quando eu volto que eu paro esses 3 meses e eu volto porque é a Nacional. Porque eu sabia que com os sócios, né, que estavam aqui, eu poderia novamente voltar a trabalhar do jeito, do formato que eu acredito. Então, eles sempre me deram muito essa liberdade de fazer o trabalho do jeito que eu acredito, do jeito que as coisas funcionam ao meu ver. E que me faz feliz, e que sempre me fez feliz. Então, assim, eu até esses dias estava conversando com uma pessoa falando, eu gosto tanto do que eu faço, me dá muito prazer, até nos momentos mais difíceis, que às vezes eu falo, cansei. Mas, assim, no minuto seguinte eu já estou assim, não, vamos mudar, vamos fazer isso, vamos... E já esqueci, já ficou, porque eu realmente gosto muito do que eu faço. E hoje eu tenho uma equipe sensacional, isso falando de nacional, são 5 filiais. Assim, todo mundo dentro da Nacional é uma equipe que abraça mesmo e vem junto. E isso é muito legal. Você poder contar com 200 pessoas que acreditam naquilo que elas estão fazendo, gostam do que estão fazendo e estão junto comigo nisso. Então, isso é muito gratificante, é muito bom. Muito bom, vi você inclusive falando, eu sei de tudo que está acontecendo. Tem líder em todos os lugares, mas eu sei o que é que está acontecendo, né? E o Brasil é o país que mais, da América Latina, é o país que mais tem investimento em inovações publicitárias, o 6º do mundo, então é um mercado muito aquecido aqui no país. Eu queria saber como é que você faz para acompanhar essas inovações, como a Nacional faz para ter esse crescimento, né, e apostar em novos clientes, em contas públicas. Como é que vocês fazem para lidar com tudo isso? A gente está assim, continuamente se aperfeiçoando como empresa e trazendo mesmo e olhando sempre para o futuro. Então, a Nacional hoje, a gente está implementando vários processos de IA em todos os departamentos. Então, assim, se aproveitando o máximo daquilo que essas inovações elas podem nos trazer. Muitas vezes as pessoas bloqueiam, né? E, ai meu Deus, e agora? Não, e eu falo muito isso, a Nacional tem um poder de adaptação muito fácil. Então, o cliente muda, a situação muda, a gente rapidamente estuda, porque também tem muitos profissionais que têm esse olhar. Não, o que a gente tem que fazer para se adequar a esse novo momento? 360, nós vamos fazer e a gente faz e dá certo. Então, e a gente está sempre muito conectado mesmo com tudo que está acontecendo, com a evolução, com as inovações. A Nacional hoje tem uma equipe de governança, que poucas agências acho que tem, interna, é uma equipe sensacional, e que cuida não só da governança, né, olhando e estruturando para dentro e para fora, mas com inovação, que foi o que eu falei. A gente está agora criando uma plataforma de check-in, que é uma das grandes dores das agências que atendem o governo. Começa a funcionar agora em junho. E que dando super certo, assim, é uma revolução mesmo para as agências. E que a gente também pensa em colocar para o mercado. E além disso, assim, eu tenho uma equipe
essa equipe de governança e de inovação e projetos que eles estão o tempo inteiro antenados com tudo que está acontecendo e o que pode trazer para dentro para a gente estar acompanhando o mercado, não ficar para trás e não só acompanhar o mercado, mas também trazer para os nossos colaboradores esse conhecimento, essa mudança, né? Para que os colaboradores também estejam evoluindo junto com a gente. Então é muito legal. Eu tenho várias cabeças aí que tá vindo muita coisa legal que a gente está fazendo. Vai ter até um evento agora da Sinapro e falando de inovação. E aí vai ter uma galera aqui da agência que vai estar lá contando. Muito legal. Que exemplo para o mercado, né? É muito legal. Muito legal. E você falou, inclusive, que gosta muito de atender contas públicas, né? Você acredita que é um perfil de publicidade diferente, sim, onde tem muito foco em falar com muitas pessoas, tem um perfil de educação. Queria que você contasse um pouco disso aqui. Como começou a sua vida aí atendendo contas públicas? Quais as diferenças e o que é que você acha que é o papel aí da Nacional com essas contas? Eu acho que é um pouco disso que eu já disse. As contas públicas, elas têm essa proximidade, além de você falar com muita gente de forma diferente, porque é isso. Eu não falo com as pessoas do Rio da mesma forma que eu vou falar no Nordeste, com aquela... Você vai para uma comunidade pequena para falar de saúde. E aí, para você chegar lá, você tem que falar com o cacique para ele autorizar. E a forma que eu vou levar a informação para eles é muito diferente da forma que eu vou colocar. A informação é a mesma, mas a informação é diferente como tem que chegar. E isso é muito legal porque você muda de fato a vida das pessoas, né? A comunicação pública, ela tem isso, ela leva informações, ela leva utilidade pública e que em muitos casos, na maioria dos casos, você muda mesmo a vida da pessoa. Você leva informação de uma entrega, de um programa novo que às vezes a pessoa não sabe que vai beneficiar ela, que vai ajudar ela de alguma forma e que pode fazer ela, inclusive, mudar de vida. Então, é essa a diferença de contas privadas, né? Quando você fala de marca, de trabalhar a marca, mas que também é um desafio super bacana. Eu comecei a minha carreira trabalhando com conta privada em São Paulo e eu acho que são dois desafios super bacanas. Hoje que a gente tem Banco do Brasil e Brasil Segue, que nós estamos olhando mais para as contas privadas, que depois de muito tempo atendendo conta pública, né, você fica nesse nicho. Mas hoje, assim, estando mais próximo do Banco do Brasil, é um desafio também super bacana. Você conseguir virar a chave do cliente no mercado, né? Quando você olha para o mercadológico, assim, você colocar esse cliente que hoje está num lugar e fazer ele vender mais, ou enfim, ele também é um grande desafio e que eu acho que é muito legal. A comunicação tem isso de bom, de estar sempre nos desafiando, né? Seja no público ou no privado. A gente está sempre sendo desafiado a conseguir esse resultado para o cliente. Muito bom. Isso é muito bom. A nossa segunda edição impressa de Brasília tem um tema Educar para o Agora. A gente fala muito sobre saúde mental, né? Que é um tema muito importante. Inclusive, no nosso editorial, a gente falou que, segundo dados, o Brasil é o quarto país mais estressado do mundo. Então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre os seus cuidados com a saúde mental. Eu vi que você, inclusive, teve esse olhar, essa sensibilidade de ter mais equilíbrio, de focar mais na vida pessoal. Quando você se viu, você estava só trabalhando, né? Eu queria que você contasse um pouco disso e como você faz isso na sua vida, aplica na sua vida e como isso serve de exemplo para os colaboradores da Nacional. Eu tenho conversado muito sobre isso, até como presidente da ABAP, né? A gente tem conversado muito com a ABAP Nacional, olhando também para trazer para o mercado, para as agências, um programa, enfim, de saúde mental para os nossos profissionais de publicidade. Que eu acho que isso não afeta só a publicidade, foi o que você falou, todas as áreas. Às vezes a gente fica tão ali achando, né, olhando para o nosso mundinho, mas eu tenho vários amigos de outras áreas que quando eu converso, eles passam pela mesma coisa. Então a gente tem feito esse trabalho, a gente estou fechando aí um programa super legal para disponibilizar para as agências. Falando de mim, é muito isso. Quando eu me vi, hoje eu ainda trabalho muito porque aquilo eu adoro o que eu faço, e eu gosto de trabalhar. Então, me faz bem aquilo, me faz feliz, me faz bem. Mas tem horas que você fala, não, eu preciso desse tempo,
Hoje eu tenho feito muito isso, às vezes final de semana eu desligo, eu viajo mais, eu fico mais ainda com os meus filhos, então assim, agora eu coloquei o momento da academia, então assim, esse horário eu vou para a academia e não vou deixar de ir, eu vou porque também faz bem. E aqui na agência a gente também tem olhado muito para isso. Eu até brinco, às vezes eu saio daqui 8 horas e o pessoal está aqui e fala, vocês estão fazendo o quê? Bora, todo mundo para casa, vamos embora, porque é isso, cara, a gente precisa ter o nosso tempo. A gente sabe que a publicidade ela tem os momentos de pico e que não vai ter jeito, você vai ter que vir à noite, você vai ter que a campanha tem que estar no ar amanhã, mas é muito importante a gente se policiar. Então, a gente conversa muito com as lideranças da agência para ter esse cuidado com as pessoas. Se a pessoa trabalhou um final de semana, ela vai ter 2 dias, 3 dias para ficar em casa, descansar. Então, a gente está o tempo inteiro fazendo essa troca, né? Aí, virou a semana inteira, então vai dar a semana que vem inteira para essa galera, para descansar. Ter esse cuidado mesmo com as pessoas, de que a gente sabe que vai precisar, mas também a gente sabe que tem que liberar. Então, eu tenho cobrado muitas férias, que é uma coisa que as pessoas foram acumulando. E aí eu conversei com a RH, falei, ninguém mais acumula férias aqui. Assim, é exigência minha. Ai, mas não sei o que, se vira. A gente coloca freela, a gente chama mais gente, dá-se um jeito, mas as pessoas, assim, marcou, tem que tirar férias. Não dá para ficar acumulando férias, então precisa... E a gente já está olhando também para novos trabalhos internos para estar cuidando das pessoas, que eu acho que é isso, é cuidar para que as pessoas estejam bem, né? Muito melhor a gente está, mais a gente rende, mais a gente... E eu acho que o descanso no mercado criativo é muito necessário, né? Para você criar, você tem que sair dessa realidade, sair da bolha para você conseguir, enfim, acho que sua mente dá uma desligada, acho que aí vem boas ideias e você consegue, de fato, voltar mais produtivo, né? E no Prêmio Colunistas desse ano, a Nacional foi eleita pela segunda vez consecutiva a agência do ano e você é a publicitária do ano. Nossa, que conquista, parabéns. Obrigada. E eu queria saber como isso é o resultado do seu trabalho, e não só do seu trabalho, mas também o trabalho da agência, né? De ter conseguido ser a agência do ano pela segunda vez, né? Eu queria saber um pouco desse crescimento, até de números, não sei, enfim, se você consegue compartilhar aqui, mas o quanto a carteira de clientes de vocês aumentou e como vocês vêm crescendo cada vez mais e investindo em expansão. Primeiro, obrigada. A Nacional, ela vem crescendo já de 2022, são 3 anos, né, que ela deu um crescimento, assim, a gente vem crescendo 30% ao ano, mas foi 130% no acumulado dos 2 últimos anos. E essa conquista, e é o que eu falo, tanto da agência do ano, quanto a minha conquista mesmo como publicitária, assim, não é sozinha, é porque realmente eu tenho uma equipe que abraça, que está junto, que faz as coisas acontecerem. A gente fez muito trabalho legal, então assim, ser a agência do ano de novo foi pelo volume de trabalho mesmo, legais que nós fizemos, muita entrega bacana. E no meu caso, eu acho que assim, é um reconhecimento mesmo de um trabalho que eu venho fazendo ali constante, né, para o mercado, e aí não... Assim, é o feedback que eu tenho das pessoas. Então, todo mundo fala o quanto é bacana trabalhar na Nacional, o quanto é legal estar aqui. E eu acho que isso é reflexo de tudo isso, né? Desse cuidado que a gente tem com as pessoas, dessa qualidade de entrega, dessa virada rápida que a gente tem, essa facilidade de se adaptar. Então, acho que tudo isso faz parte desse trabalho, né? E ele só é capaz, acho que eu falo muito isso para os sócios, né? São 4 sócios comigo, eu sou a 5ª sócia, que eu só consigo por conta disso. Primeiro porque eles confiam muito, eles me dão essa liberdade, então é muito assim, olha, tem que fazer, faz, resolva, né? Você tem que resolver, resolve, pode resolver e pode fazer. Então tenha confiança deles, eu tenho essa parceria da equipe, tem essa equipe muito qualificada e muito parceira e que está muito junto e assim, a equipe toda também quer sempre fazer o melhor. E eu acho que também a parceria dos veículos, né, que também é importante, assim, é um mercado que nos ajuda, nos abraça. Então, quando você quer fazer alguma coisa diferente, quando a gente quer proporcionar
alguma coisa diferente para o cliente, os veículos também estão junto, né? O mercado está junto com a gente. Então, eu acho que é uma vitória, é uma Coletiva, conquista né? coletiva. E que, para mim, assim, fico muito feliz e foi muito bacana ter tido esse reconhecimento. Porque realmente, de novo, vou ser repetitiva, eu faço porque eu gosto. Então, assim, é muito amor pelo que eu faço, é gostar muito do que eu faço e é me entregar mesmo, né, pelo que eu faço. Então, ser reconhecida por isso é muito legal, é muito bom. Muito bom você falando aí, né? Dá para ver o seu amor pela publicidade, né? Mas eu acredito que se ver como líder e se ver no cargo de gestão requer, eu acho que não só competências, mas você desenvolver também novas competências, né? Eu queria que você contasse um pouco de como você se percebeu nesse lugar de gestão, né? Como você identificou em você que você tinha esse perfil. A gente sabe que hoje o mercado publicitário, as pessoas estão começando a entender mais sobre publicidade, querer cursar, né? Acho que antes as pessoas nem sabiam que queriam publicidade, hoje em dia já é um curso mais desejado, mas eu quero ir para além da publicidade, da gestão, se ver como gestora no mercado publicitário, como a Audrey se viu nesse lugar. É estranho, chega até a ser estranho, porque eu sempre fui uma pessoa muito proativa, e eu acho que é isso. É aquela pessoa que, tem uma bola quicando aqui, eu vou lá e resolvo. E já me falaram várias vezes, isso é muito de um perfil de gestão, né? Eu não deixo para ninguém fazer, eu vou lá. Isso, quando eu era atendimento, eu já era assim, eu trabalhei em São Paulo com produção, né? Numa empresa uma produtora de eventos. E era muito isso. Eu cheguei em uma semana, a dona já falou assim, meu Deus do céu, porque eu pego, eu quero resolver, eu quero fazer, é aquilo, quero tirar da frente, mas é resolver. Não gosto de ver nada quicando. E eu acho que isso que faz a diferença. Então, assim, eu sempre fui essa pessoa de pegar, resolver e fazer. Mas nunca me vi nesse lugar, né, de gestora. Para mim era muito mais assim, é uma pessoa proativa que está resolvendo, que está fazendo. Resolutiva, né? E vai tocando. É um grande desafio para mim, ainda está sendo, porque assim, é muito diferente. A gente sabe que tem uma questão ainda de um mercado mais machista, né? A gente sabe que tem isso. Então, assim, uma liderança feminina é sempre... A gente tem as nossas dificuldades, né? E claro que já melhorou muito, já mudou muito, mas é um desafio constante e um aprendizado constante, porque sai muito daquela coisa de ser só um atendimento e de resolver a bola que está quicando. Então, assim, hoje são os desafios dos problemas pessoais internos, são os desafios, né, de problemas maiores com o cliente. Eu acho que eu estou em profundo aprendizado. Eu acho que assim, estou iniciando um aprendizado, quero melhorar isso, estou buscando esse conhecimento para melhorar, porque é isso, acho que a gente tem muita coisa sempre para aprender. E quero aprender muito, porque eu acho que eu tenho muito que aprender ainda nesse lugar que eu estou hoje. Acho que tem muita coisa para eu aprender, para evoluir, enfim, para conseguir ser cada vez melhor. Mas é um lugar desafiador, né? Desafiador. Eu acho que você está acertando, né? Acho que o resultado do Prêmio Columbistas é um reflexo disso, eu né? espero que sim. Que bom que você está nesse lugar de aprendizado, né? O quanto é importante isso, né? E eu queria terminar falando do futuro. Você já contou aí alguns planos da agência, o quanto é importante vocês estarem investindo em tudo isso que vocês estão investindo, né? Não deixar só a IA chegar, mas aprender e dominar a IA, isso é muito importante para o mercado. Mas eu queria que você terminasse falando das metas aí para os próximos anos, o que é que você tem planejado dentro da sua carreira e dentro da agência. Eu acho que assim, falando de agência, a gente está olhando nossa meta tá entre as 10 maiores agências nos próximos anos. Quem sabe ano que vem já a gente consiga bater essa meta ou não, né, no próximo ano, mas tá entre as 10 maiores. A Nacional é uma agência de 100% de capital nacional, então assim, ela e acho que isso também ajuda muito, e é uma coisa que as pessoas costumam me falar, a facilidade que a gente tem de tomada de decisão, né, porque eu tô o tempo inteiro com sócio, então as tomadas de decisões são mais rápidas, a gente consegue
atender às necessidades dos clientes, enfim, com muito mais, né, agilidade. Então a ideia é essa, é estar entre as 10 maiores agências, é conquistar novos clientes sim no âmbito privado, e a gente já está trabalhando para isso, e conquistar mais clientes no público também. A gente continua ainda participando de licitações. Hoje, claro, assim, a gente olha com mais cuidado, né, para as licitações que a gente vai entrar, mas vamos continuar. E a gente até brinca e vamos tentar ganhar um pouquinho de meio or, né, uns estados a mais aí para abrir em outras regiões e quem sabe lá para fora também virar internacional, né, nacional virar internacional. A gente brinca aqui, mas não, brincadeiras à parte, é isso. Eu acho que é crescer, ainda crescer mais. Assim, a meta é que a agência ainda a gente consiga esse ano trazer mais uns 2, 3 clientes e nos próximos anos também continuar crescendo, continuar nesse caminho para cima, né? Muito bom. Para encerrar o nosso eu tenho o costume de sempre publicar dicas de livros, filmes e séries. Eu sempre costumo dizer para os nossos convidados que tem essa pergunta e sempre minha dificuldade de saber o que indicar. Se você tiver algo para indicar, mas eu queria aproveitar esse momento também para lhe dar o seu presente, que é o nosso NM Goods. A gente fez essa edição para o nosso jantar de profissional de marketing de 2025, a nossa segunda edição. Os nossos convidados receberam, a gente trouxe para Brasília e fez questão de entregar. Eu acho que é até uma proposta de você se desligar um pouquinho. Ela já compartilhou o que pinta, então acho que encaixou perfeitamente pra gente. Obrigada, muito obrigada. Se você puder dar uma dica aí para que os profissionais tenham uma vida cada vez mais equilibrada, você já compartilhou aqui, né, o que você tem priorizado isso, né? Mas se você pudesse dar uma dica para o mercado como um todo, essa é a hora. Até antes da entrevista a gente estava conversando e eu falei, né, eu sou uma pessoa completamente assim, eclética, tanto com filme, com música, com livro. Não sei se eu tenho para indicar, porque é isso, depende. Às vezes eu estou em casa sozinha, assisto uma série mais leve, aquela coisa mais romântica, então assim, é mais para... Então, depende de como é que eu tô, mas eu assisto de tudo. Então assim, a pessoa me indica, eu vou assistir, desde Emily em Paris até uma coisa mais documental, mais séria, então assim, não sei se eu teria um específico para indicar. Mas só essa dica de se desligar já é importante, eu né? adoro assistir série, eu adoro filme, assim, eu vou muito para cinema. Livro também leio, mas assim, não tenho um livro específico. Então, às vezes, as meninas que trabalham comigo, eu li um livro maravilhoso, vem me dar, e eu leio o livro. Adoro música. Gosto de ir para show, enfim. Eu acho que é isso, achar momentos e coisas que te fazem bem. Então, assim, eu não tenho mesmo um livro específico, uma série específica, um filme específico. Eu assisto de acordo com como é que eu tô, ou indicação. É muita indicação, assim, li um livro bom, assisti um filme bacana, tem uma série, sei lá, no Netflix muito boa, e aí eu vou e assisto. Então... eu gosto, não tenho nenhum assim para falar, não, esse é o filme, esse é a série, esse é o livro. Perfeito. Audrey, muitíssimo obrigada. Obrigada pela entrevista, obrigada por nos ter recebido aqui na agência para a gente fazer essa gravação. A gente vai, inclusive, distribuir nossa edição impressa aqui para vocês. Nossa missão é essa, o propósito nosso meu é esse, a gente dar voz e vez para os profissionais do mercado. E como é bom conhecer mais sobre a Audrey e o que você vem fazendo aqui na Nacional. É um prazer receber vocês aqui, é um prazer ter o nosso meio aqui em Brasília e parabenizar vocês também pelo trabalho que vocês estão fazendo, os eventos, enfim, vocês estão trazendo coisas novas para o mercado e eu falo muito isso para o Fernando, o quanto o mercado de Brasília ele é carente de mais informação, de eventos diferenciados e o nosso meio tem feito isso, então assim, conta com a gente. É um prazer ter vocês aqui. Parabéns pelo trabalho que vocês estão realizando. Muito bom. Obrigada. Continue acompanhando o nosso meio no Instagram, @o nosso meio, nosso portal, nossomeio.com.br e também a nossa edição impressa, que já está também no portal. Nos encontramos na próxima sexta-feira no seu, no meu, no nosso Meucast. Vamos aprender juntos? O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio.